La democrazia è il punto d'arrivo a cui aspirano tutte le società. Eu combati tipo de arquitetura que não exprimia o concreto armado. Pelé, como é que é viver aqui em Nova York, essa cidade que te asfixia um pouco, mas... Now I'm only depressed a certain amount of time, you know. L'orgasmo è l'orgasmo di tutto il procedimento rituale teatrale. Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e à industrialização. La creatività è una sintesi tra fantasia e concretezza. Às vezes eu esmorece. Isso é uma coisa que eu não consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabelável nesse país. Consultor da Unesco e do Banco Mundial, ex-ministro da Justiça no governo Sarney e membro da Academia Pernambucana de Letras, José Paulo Cavalcante Filho é um apaixonado por literatura e principalmente por Fernando Pessoa. Ele acaba de lançar pela editora Record Fernando Pessoa, uma quase biografia, considerado o mais completo e corajoso estudo sobre a vida do poeta. O livro consumiu 10 anos de pesquisas, com surpreendentes resultados, que tornam a obra de José Paulo única e ousada. E foi sobre este livro que iniciamos a nossa conversa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Zé Paulo, um prazer imenso essa conversa pública com você, primeira vez que nós conversamos publicamente. Eu conheço já há tanto tempo o teu trabalho e estou fascinado por esse tijolaço, como diria meu amigo Brizola, que você fez aqui sobre Fernando Pessoa. Imagino que foram anos da tua vida, um trabalho magnífico, está sendo, não só aqui no Brasil, mas também em Portugal, extremamente elogiado. Como é que isso começou, Zé? Começou de verdade, Roberto, em um momento mágico. Porque Otávio Paz começa um livro sobre Pessoa dizendo que Pessoa, a vida é a obra e a obra é a vida. Certamente impressionado com a distância abissal entre a grandeza da obra e a mesquinhez da vida. Um anônimo que vive a vida num quadrado de 4 quilômetros, sem nenhum grande gesto, sem heroísmos, sem vilanias, sem conhecer ninguém importante, sem participar de um banal desse que desaparece. Então, ele disse isso, que a vida não tinha importância. O problema é que essa regra é falsa, porque há um homem por trás do escritor, há alguém que acorda, que se veste, que sai para a rua, que trabalha, que come. E eu sempre quis conhecer, Roberto, quem é o homem por trás da obra. Quando eu li a Tabacaria, eu queria saber quem era a tabacaria, quem é o Esteves que se encontra com o dono da tabacaria, quem é o Esteves, existe o Esteves. Eu sempre quis saber isso. Então, na verdade, e queria saber melhor quem era o homem. O problema é que não existia esse livro. E eu comecei a rabiscar umas vezes, sem saber direito o que ia fazer, Roberto, até que em um momento mágico eu percebi, e é incrível que ninguém tenha percebido isso, eu percebi que a obra dele era um testamento, estava tudo lá dentro. Ele, nesse sentido, era um escritor sem imaginação, no sentido de que tudo que ele escrevia era o que estava em volta dele, a vida, as angústias, a família, as amizades. Só que na obra dele tem um mundo, né? Sim, mas tem um mundo, mas que está todo com ele. Ele não usa o aleatório, ele não é capaz de fazer isso. Tudo que ele escreve, qualquer personagem que ele escreva é um personagem real que está em volta dele. Quando eu descobri que ele é um escritor sem imaginação nesse sentido, aí eu tinha quase 30 mil páginas contando a história dele. Então era só... Aí eu relia as 30 mil páginas e tudo se encaixava. Quer dizer, as coisas... Essa pesquisa foi imensa. Bom, aí foram 8 anos, 4 horas por dia, pelo menos, mudei. Isso é um dado engraçado. Refiz minha vida, Roberto. Primeiro, descobri que você gasta mais de 1 hora por dia lendo jornais. As mesmas notícias contadas de outra maneira. Você perde um tempo. Aí
deixei de ler jornal. Eu leio só a manchete. Até porque o que é importante chega, né? E você ouve o rádio e tem a televisão de noite. Depois descobri que a classe média leva os filhos para a escola até 8h30. Aí o trânsito é... Na minha terra, aqui não, aqui até um pouco mais. Então eu passei a sair de casa depois de 8h30, que para Recife é muito tarde. Depois descobri que você perde 2 horas por dia almoçando. Indo, almoçando e voltando. Eu cortei almoço, passei a fazer reunião com clientes na hora do almoço. Passei a voltar um pouco mais cedo para casa para escapar do engarrafamento. E durante 30 anos, Roberto, eu fiz a mesma coisa. Acabava de jantar, lia 2 livros em leitura dinâmica e tocava 15 minutos de piano. Quando eu comecei o livro Pessoa, eu eliminei essa hora, que era 1 hora inteira, eliminei. Então, eu ganhei 4 horas, que eu passei a dedicar ao livro. Ninguém vai acreditar nisso, mas é verdade, viu, Roberto? Foram pelo menos 4 horas. Quantas viagens a Lisboa? Fiz, em média, 4. Por ano? Houve um ano que eu fiz 3, ano passado eu fiz 5, em média 4. Contratei um historiador em Portugal, contratei um jornalista em Portugal. Onde é que você descobriu esse óculos dele? Isso é parte do meu museu. Eu tenho tudo dele, né? E quem gosta de Fernando Pessoa, estou pegando o óculos dele. Isso era um dele piscinê que ele usava de vez em quando. Coisa fantástica. Estava com a família da sobrinha dele. E aí é uma... A nossa mestra Berardinelli ia adorar isso aqui, né? Eu não sei nem se ela já sabe disso. Quando eu estiver com ela, eu vou mostrar isso. Mas aí foi uma coisa tomando conta. E no fundo, em resumo, eu escrevi o livro quer dizer, eu já tinha as pesquisas com um desespero da exatidão, viu, Roberto? De ir checar cada lugar, cada coisa em seu lugar. Me vali de grande quantidade de artigo de jornal, é engraçado. Artigo de jornal, informação, você sai recolhendo os pedaços, vai juntando os cacos e formando o juiz um grande quebra-cabeça para saber quem era o homem. E aí vou lhe mostrar, vou dizer como é que você faz isso. Pessoa, apesar de não ter dinheiro para nada, não se separava de um anel de prata com as armas da família, que eram os Souza e os Camisões. Então, uma pessoa modesta, de vida banal, que deve a todo mundo, um anel de prata, do qual não se separava. Depois eu descobri que ele fazia roupa na casa mais cara de Portugal, que até existe ainda hoje, a Lourenço e Santos. E mesmo que não tenha dinheiro. Ele era meio dandy, né? Ele não tinha dinheiro para pagar roupa. Todos os meses, o pessoal da Procural, era uma agência de cobrar contas de clientes morosos, de fraque vermelho, e eu na casa dele bater para ele pagar. E nunca admitiu fazer roupa num alfaiate mais barato. Depois eu descobri que ele tinha 12 graus de miopia, mas usava óculos de 3 graus de miopia, como esse, 3. Como é que alguém que usa 12 de miopia usa só 3, uma lente de 3? Era vaidoso, para bom. Aí fiz uma reunião, aliás, fiz várias reuniões, viu, Roberto? Fiz reunião com o médico para saber o que é que ele tinha, de que morreu. Uma reunião com o oftalmologista para saber isso. E a solução você vai morrer de rir. É que na época os óculos não eram sofisticados como hoje. O miopia era fundo de garrafa. E o olho do míope fica bem pequenininho para quem vê de fora. A partir dos 3,5 graus. 3 graus é o máximo que ele podia usar, sem que o olho dele ficasse pequeno. Aí houve uma coisa cômica, meio ridícula para mim, que eu queria ver como é que a pessoa via. Então pedi aos oculistas para me tornar míope de 12, depois para botar um óculos de 3 na frente e fui para a rua. Aí ele disse, Paulo, aí tem uma fortuna de lentes. Ele disse, mas não cai não. Ele pegou uma bandeja, aí saiu para o meio da rua, eu cheio de lente nos olhos, e o mundo que ele via era borrado. Você, com 12 miopia e com óculos de 3, só vê o suficiente para não bater nas pessoas. Mas então era alguém modesto, que usa anel de prata, roupa mais cara, e prefere ver o mundo borrado
Então a imagem que surge é de um personagem vaidoso, o que de certa forma contrasta com uma certa discreção na sua vida pessoal. Mas a imagem vai saindo da sombra. Quer dizer, A grande conquista é essa. te interessou muito mais O homem. o homem do que a obra. A obra está muito bem estudada. Ninguém nunca se interessou por quem era o homem, que era o que eu sempre queria. Sou eu mesmo o trocado, o emissário sem cartas nem credenciais, o palhaço sem riso, o bobo com grande fato de outro. Sou eu mesmo a charada sincopada que ninguém da roda decifra nos serões da província. Quanto fui, quanto não fui, tudo isso eu sou. Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma. Quanto amei ou deixei de amar, é a mesma saudade em mim. Te interessou muito mais O homem do que a obra. A obra está bem estudada já. Já José Blanco fez, há 2 anos atrás, publicou uma bibliografia, já tinha 5.856 livros recenseados. Hoje são mais de 6.000, sem dúvida. Então, a obra está muito bem estudada. Ninguém nunca se interessou por quem era o homem, que era o que eu sempre queria. Então, quem é o homem? E aí tem lances nesse... Quer dizer, lá em Portugal, o teu livro criou um frisson sobre isso também. Portugal, as pessoas... Eu acho que as pessoas não podem... Fui, inclusive, censurado pela RTP2, que gravou um belo programa. Eu, quando disse que ele tinha uma natureza homossexual, que ele tinha, o diretor do programa achou ótimo, o diretor da emissora disse, posso admitir que vem um brasileiro para Portugal julgar o Pessoa para dizer que o Pessoa te cancelou. Mas eu fui longe. Dos episódios mais curiosos que eu tive, Roberto, foi em Paris. Sua Paris, posso dizer assim. E há um mistério com o Sacarneiro, porque Pessoa guardava cópia de tudo que escreveu, menos as da correspondência com o Sacarneiro. Sacarneiro foi o maior amigo de Pessoa. Suicidou-se com foi um grande poeta também. Um poeta monumental. Mas ele morava em Paris, apesar da guerra, e foi trocando de hotel. Sacarneiro. Então eu pedi a um amigo que fosse a Paris para ver se havia alguma lógica na mudança dos hotéis. E a lógica havia, ele sempre mudou para hotéis cada vez mais baratos. A lógica era essa. No último, quando suicidou-se Sacarneiro, chamava-se Hotel Ninon na época, hoje se chama Hotel des Artistes. Ele encontrou uma marroquina, Madame Fátima Anouf, e a marroquina disse, aqui ficaram algumas cartas, escritas numa língua que eu não sei qual é. E aí ninguém veio buscar. Aí ele me disse isso numa noite. Na outra noite eu estava viajando para Paris, estava lá no dia seguinte pela manhã, não eram as cartas de Pessoa. Infelizmente, porque era. Aí me ocorreu, Roberto, que pudesse ter ficado no caixão. O pessoal botou os livros dele e o caixão. Então me dirigi ao cemitério de Pantin, que você conhece bem, que é o mais charmoso de Paris. Fui falar com o diretor. Meu Père Lachaise, mas... Fui falar com o diretor para contar essa história e dizer o seguinte, quem sabe não ficaram as cartas no túmulo de Sacarneiro. E aí eu pedi, ele não ria não, eu pedi autorização para exumar o corpo de Sacarneiro. Não era exumar o corpo, era abrir o caixão de Sacarneiro. E aí ele disse, começou dizendo que o senhor está louco, aí eu contei essa história. Disse, olha, eu não preciso da imprensa para contar. Se descobrirmos as cartas, é um furo mundial. Se não descobrir, ninguém saberá. Pago todas as despesas. E fiquei conversando. Pois o homem animou-se, o diretor disse, vamos lá ver, deixou todo mundo esperando. Saímos a procurar o túmulo. É fácil de encontrar, porque ele não sabia, mas eu sabia. Ele foi enterrado ao lado de uma vedete do Cancan chamado Lagugo, a Comilona. Parece comigo. A Comilona, que foi imortalizada nos desenhos de Toulouse-Lautrec. E aí chegamos lá, e o túmulo ao lado da Comilona não era o de
Sá Carneiro. Aí fomos ao serviço que cuida dos túmulos, e a informação é o seguinte: você, quando é enterrado como indigente, a cada 2 anos alguém tem que pagar os droits de résidence. É quase uma ironia. Direito de residência do morto no cemitério. Mas ninguém pagou de Sá Carneiro e tiraram os túmulos dele. Mas eu ia abrir o caixão, eu dizia, meu amigo, eu não quero nada. Abra o caixão. Se tiver as cartas, Ele e Sá Carneiro era uma admiração intelectual apenas ou tinha alguma... É completa, era amizade, eles tinham vidas extremamente parecidas, extremamente as vidas de ficarem órfãos, dos pais se recasarem, de irem para a África, tudo era igual. Há fotos, é uma coisa extraordinária, há fotos exatamente iguais, tirado com a mesma idade, no mesma foto na cadeira de bebê, de uma foto chamada Camacho. Camacho era João Camacho, o fotógrafo da família Real, o mais famoso de Lisboa. Até fotos iguais. Agora, de pessoa para Carneiro ficou uma cópia de carta, 2 rascunhos, uma carta final que ele não mandou, e uma que não se sabe para quem era, suspeita que fosse para Sá Carneiro. Então perdemos a chance, Roberto, eu fiz o que era humanamente possível para ter acesso a essas 100 e poucos. Ele morreu em que ano e com que idade? Ele morreu em 35, com 47 anos, que equivaleria hoje a alguma coisa como 65 anos, no estágio atual. Mas ele morreu muito moço. Eu fiz uma junta médica. Fantástica. O que se diz é que ele morreu de cirrose, porque ele bebia demais. Bebia muito. E aí é uma coisa curiosa, Roberto, porque cirrose não morreu de jeito nenhum. Eu fiz uma junta médica e distribuí os textos que ele falava das dores que sentia, e aí passávamos a manhã conversando com os médicos, 8 professores e doutores, e depois almoçávamos até chegar o que vitimou. E o presidente Mário Soares, que é seu amigo, jantando lá em casa, disse, vou lhe contar um segredo. Quando eu fui, os 50 anos da morte de Pessoa, que eu trouxe ele foi enterrado no cemitério dos Prazeres. Aliás, dizem em Portugal, você conhece a piada, que há 3 coisas que ninguém entende em Portugal. Isso era a piada do tempo de Salazar. O Palácio do Governo, que é das necessidades, o cemitério, que é dos prazeres, e a avenida, que é da liberdade. Ele foi enterrado no cemitério dos Prazeres, foi trazido para o Jerônimo, por Mário Soares. Mas, atendendo a burocracia, tiveram que abrir o caixão. E ele estava como se tivesse sido enterrado de manhã. Intacto o corpo, intacto. Mas não se embalsamado, não? Bom, aí, não foi nada. E aí me diz Mário Soares que a explicação dos técnicos é que o álcool encharcou as carnes dele. O que me fez passar um grande vexame, porque eu procurei um professor da universidade, e quando eu disse, um amigo me disse isso, o que é que o senhor me diz? O professor disse, eu digo que esse seu amigo é um idiota. Porque, não disse ele quem foi o amigo que me disse. Ele me explicou que você não embalsama com álcool, embalsama com aldeído, e o composto químico é diferente, o DNA é diferente. Então, a incorruptibilidade dos corpos se deve à característica fisiológica do Zé, quem tiver o prazer, claro que é maravilhoso de ler esse livro, vai descobrir a pessoa, muito menos do que a obra. Mas Porém, você fala dos heterônimos, você explica tudo. Queria que até, aliás, é boa pergunta, como é que ele inventou os heterônimos? Que história é essa? Entendeu? Quem são eles? Em primeiro lugar, Roberto, como ele só escrevia sobre a vida, você vai ver uma coisa engraçadíssima. A cada página, quando você fala da vida, tem um verso que fala naquilo. Então, na verdade, ao conhecer a vida, você está conhecendo a obra só com a fonte da obra, a fonte da vida. Os heterônimos, Roberto, se pensava que, até agora, que o nome, 4 principais, 3 principais, que são Caeiro, Reis e Campos, mas... Bernardo Soares. Né? Bernardo Soares o 4, há outros. Bernardo Soares, para quem acha que Bernardo Soares e Vicente Guedes são a mesma pessoa, senão é 5. E tem mais 3 que ganharam um enorme destaque dos demais, que é Alexandre Sete, Rafael Abadaia e Antônio Moura. Esses são os principais.
Mas em 90, Teresa Rita Lopes inventou de fazer uma pesquisa exaustiva e chegou a 72 nomes, que até agora era dado com o número consensual de heterônimos. Que loucura. A 72 heterônimos. Eu chego a 202 nomes, dos quais Ou considero... seja, ele escrevia com 202 nomes. O chegou a escrever, ou fez coisas. Sim. Desses 202, eu só, usando os critérios de Teresa Rita Lopes, eu chego a 127 heterônimos que são descritos da Mas biografia, vamos ficar- com suas biografias possíveis. Então vamos ficar nos 3 mais ele. Só nesses 4 tem a importância de Shakespeare. Tem, Roberto, mas no fim da vida, isso ele reproduz o que aconteceu com Kierkegaard. A ideia de escrever com heterônimos, a ideia de pseudônimos vem de... Qual a diferença do pseudônimo para o heterônimo? O que se diz é que o pseudônimo é outro nome, embaixo do qual você se esconde. O heterônimo escreve com estilo próprio, sobre temas que não expressam necessariamente a visão do autor. É um alter ego. É como um editorialista que escreve contra e a favor do mesmo tema. Né? Dizem que o Davi Nasser foi contratado assim, né? Escreve isso, escreve aquilo. Escreve aí o artigo sobre Deus. Chateaubriand pediu. Vai, negue Deus. Ele disse a favor ou contra. Você está contratado, você é dos meus, depois a gente acessa. Mas e aí, eu usando o mesmo critério, cheguei a 127 heterônimos, dos quais com biografia. O problema é o seguinte, Kierkegaard foi o primeiro autor, poeta da Era Dourada dinamarquesa, que começou a escrever, filósofo e romancista. Ele usava 7 heterônimos. Mas no fim da vida, renunciou aos 7 e voltou a escrever como ele mesmo. Isso mesmo aconteceu com Pessoa, que no fim da vida decidiu abandonar todos os heterônimos para escrever aspas. Ele matou os heterônimos? Não, ele matou 7. Alguns de morte natural e 3 de morte. E 4 suicidaram-se. Quer dizer, ele escrevia, o sujeito se suicidou. Suicidar de maneira dramática. Um bota o revólver na boca e descreve. Eu acho que era ele se matando um pouquinho ali. Mas ele, no fim da vida, queria escrever um livro grande, aspas, de 300 ou 400 páginas, juntando o melhor do que ele fez. Lembre-se que ele tinha a obsessão de ter o prêmio Nobel. Ele vivia com essa obsessão. A obsessão de desbancar Camões, desbancar Camões como o maior poeta da língua portuguesa e ter o Nobel, que ele sempre contou com isso e sempre aspirou. E imagina o desalento que ele sentiu, o desassossego que sentiu, quando percebi que vinha a morte, que ele chamava de mata dolorosa das angústias dos oprimidos, e não ganharia o Nobel. Aliás, não ganhou nada, não fez nada. Agora, ele já era conhecido naquela época? Ele trocou o nome, não é? Ele passou a se escrever Pessoa sem acento, porque em inglês não ele há escrevia acentos. em inglês bem também. Né? Escrevia bem. Ele tem 5 livros. Diz que a pessoa tem um livro, ele tem 5. Ele tem um livro em português e tem 4 livros em inglês, que escreveu com vistas a ser conhecido como poeta inglês para facilitar a chegada ao Nobel. Mas não teve. E no fim da vida resolveu abandonar os heterônimos. Então o heterônimo é mais um lado divertido de Pessoa, mas não acho que seja o mais curioso. Mas algumas poesias mais importantes são dos heterônimos ou são dele? São das duas. Você veja o seguinte, Roberto. Álvaro de Campos, vamos pegar Álvaro de Campos, que é o mais interessante, o maior de todos, na minha visão. Ele começa a escrever como um homossexual que Pessoa, no fundo, achava que era. Talvez quisesse ser. Se vivesse hoje com... Quer dizer, ele colocou no Álvaro Caeiro a sua... Álvaro de Campos, o que queria. Embora, com as repressões sociais, ele não, definitivamente não foi homossexual. Hoje, talvez fosse, provavelmente foi. Mas Álvaro de Campos foi Álvaro de Campos até 19. Porque 19, Álvaro de Campos... 1919 ou 19? 1919. Por quê? Porque em 19, Pessoa conheceu Ofélia e tiveram um romance. Houve esse romance? Houve um romance que chegou a pegar nos peitos, segundo a família. Foi o máximo de licenciosidade.
Ninguém acredita que tenha ido além disso. Mas Álvaro de Campos, que escreveu todos os textos homossexuais anteriores a isso, a partir daí não escreve mais uma linha homossexual. E no fim da vida, você vê em poemas como Elegias, acaba casando e você vê Álvaro de Campos sentado com a mulher na casa, conversando sobre a vida, etc. Meus parabéns, realmente é um trabalho de uma vida. Meus parabéns. Um abraço. Prazer, Roberto. O mineiro Afonso Romano de Santana é um dos mais importantes intelectuais do Brasil. Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, aos 16 anos, ele escrevia crônicas para jornais de Minas e do Rio de Janeiro. Sempre presente nos vários movimentos de vanguarda literária, ele é professor da PUC do Rio de Janeiro e também deu aulas em universidades nos Estados Unidos, Alemanha e França. Afonso presidiu a Biblioteca Nacional e modernizou aquela centenária instituição. Casado com a escritora Marina Colasanti, Afonso tem mais de 70 obras publicadas, muitas delas no exterior. Ele acaba de lançar mais um livro de poesia, Sísifo desce a montanha, onde ele intensifica o seu diálogo com os mistérios da vida, da morte, do tempo e do universo. Estou num trabalho de ostra. A areia entrou-me na concha, na carne. Sangro. Mas não se vê. O mar é grande e a pérola é pequena, embora reluza como um poema. E foi sobre o novo livro que começamos a nossa conversa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Afonso, muito bom reencontrá-lo novamente, você com seus livros, e lançando 2 agora, né? O Sísifo desce a montanha e Ler o Mundo, né? Eu queria que você começasse pelo Sísifo, que é um livro de poesias. Isso. Né? E o que é esse mito do Sísifo? Pois é. Na mitologia grega, todo mundo sabe disso, né? Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra montanha acima. Ele empurrando, quando estava quase chegando lá em cima, a pedra escorregava. Ele era condenado a empurrar isso para cima. Até um ensaio famoso do Albert Camus, que é sobre o mito de Sísifo. E por uma série de razões, eu me dei conta que esse mito, esse tema, estava presente nesse livro. Quer dizer, para sintetizar um pouco, eu não estou empurrando a pedra para cima, eu já estou descendo do outro lado. Né? Descendo a ladeira. Descendo lá de lá e com a pedra no ombro, né? É como eu digo num poema aí, que descer com uma pedra no ombro pode ser leve. Isso tem várias implicações. De você ter uma certa noção que você desenvolveu uma trajetória de conhecimento da vida, do tempo, do amor, dos grandes mistérios que nos cercam, e tem um certo momento que você tem que começar a descer no sentido de não só dar lugar para os outros, mas cumprir um ritual determinado. Então esse é um livro de perplexidade e ao mesmo tempo de encantamento diante da vida, né? O primeiro poema começa dizendo: tenho pouco tempo para resolver 3 enigmas que me restam. Já me perguntaram que 3 enigmas são esses. Vai ver que são mais de 3, né? Mas são enigmas, todos nós temos nossos enigmas. E esse livro, então, trata dessa coisa que é muito cara à poesia. O poeta trata de questões que não são palpáveis, que de alguma maneira acabam interessando ao público, espero. A poesia, eu sempre pergunto isso, né? É um gênero difícil, né? Não só de fazer, quanto de ler. É verdade. Né? Porque embute muitas coisas dentro, né, Afonso? E esses dias eu li uma coisa até interessante. Ninguém comentou que a Islândia foi o país homenageado na Feira de Frankfurt. E foi. Sabe que a Islândia é um país interessantíssimo, porque alguns escritores islandeses disseram que é o seguinte: a Islândia não tem ruína, não tem monumento, não tem filosofia, só tem poesia para exportar. Um dos escritores da Islândia disse uma coisa que eu achei muito linda. Ele disse que
Na Islândia, quando você tem que explicar uma coisa para uma pessoa, você não faz filosofia, você conta uma história. Acho que isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Quer dizer, você produzir uma metáfora, produzir uma alegoria, pode ser mais eficaz do que fazer um longo discurso pragmático. Quer dizer, essa questão da pedra do Sísifo é uma metáfora sobre a vida, claro. Sem dúvida. E aí eu trato dessas coisas que às vezes espantam as pessoas, a questão da morte, né? A gente não pode deixar para pensar na morte depois de morto. Não dá tempo. Não dá tempo, né? Não funciona. Eu estou entre aqueles que acham que você tem que elaborar a morte enquanto você está vivo. Inclusive tem um poema nesse livro que vários leitores ficaram perplexos, publicado em jornal antes, um poema chamado Preparando a Cremação. Eu ia um dia para a praia, coisa de carioca, né? Mineiro, carioca. E resolvi passar no cartório antes para resolver a cremação. Eu acho que nada mais saudável que isso, né? É verdade. O Rubem Braga fez isso também. O Rubem Braga cuidou da morte dele de uma maneira muito sadia. Mesmo porque depois dos 21 anos a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Afinal, a gente morre um pouco todo dia, né? Isso. Então é esse aprendizado que eu tento espelhar de alguma maneira. E tem uma coisa que, para você que viveu experiências nos anos 60 e 70, apesar de ser mais novo que eu, mas viveu isso, o livro também tem uns poemas sobre as gerações. Ouço um tropel atrás de mim, muitos alaridos. Eles querem passar. Passem, mas por favor, não destruam as pontes, as fontes, pois podem delas precisar quando exaustos de tanto avanço quiserem recomeçar. Você veja hoje em dia essa coisa maravilhosa que está acontecendo, que é a rebelião dos indignados nos Estados Unidos, na Grécia, em toda parte. Isso nos remete para os anos 60 e 70. Né? Então eu tenho uma série de poemas sobre gerações. Nós temos uma visão necessariamente diferente disso. Né? Você, quando é jovem, impetuoso, você quer transformar o mundo da noite para o dia. E eu faço uma espécie de diálogo de quem já passou por uma série de coisas. Né? Quem viveu na Califórnia, viu surgir o movimento hippie, participou daquelas marchas, de quem suportou 2 ditaduras, de quem esteve fora, dentro do Brasil, de quem já viu meia dúzia de coisas que fazem com que a gente pense com mais cuidado sobre isso. Partiam para a utopia como se a utopia pudesse ser habitada. Se equivocavam. A utopia não é ponto de chegada, é a partida alucinada. Colonizar a utopia é negá-la. Tanto mais é plena, quanto mais se faz de nada. Afonso, você está falando, estou pensando aqui sobre a questão do tempo, né? Que no fundo o tempo é essa coisa mágica, né? Mágica e inapreensível. Inapreensível. Né? O que é o tempo para você? Pois é, eu sou vidrado no tempo. Quando eu fiz a minha tese sobre Drummond, há muito tempo, né? Escolhi exatamente a questão do tempo na obra dele. E eu estava mais ou menos fazendo 30 anos naquele tempo. E eu me lembro que, para mim, fazer 30 anos foi a descoberta do tempo. Eu até dizia que, antes dos 30, você vive no espaço. Ou seja, você patina, você desliza, você está na superfície das coisas. Você tem uma visão, uma vivência corporal, física do mundo. Mas, de repente, você cai no tempo. E cair no tempo é dar não só um sentido complexo e completo ao espaço, como descobrir outra dimensão da vida. Né? Tem um filósofo que disse uma frase que eu acho sensacional. Né? Ele dizia que tempo é espaço interior, espaço é tempo exterior. Beleza. Dá para escrever um ensaio sobre isso, né? Verdade. Agora, a poesia vende, Afonso? Essa pessoa vive de poesia, né? Eu costumo dizer que você vive para a poesia, né? Você vive com a poesia. Isso é diferente.
Erguer a cabeça acima do rebanho é um risco que alguns insolentes correm. Mais fácil e costumeiro seria olhar para as gramíneas como a habitudinária manada. Mas alguns erguem a cabeça, olham em torno e percebem de onde vem o lobo. O rebanho depende de um olhar. A poesia vende, Afonso? A poesia vende. Aliás, você quase que perguntou uma outra coisa, né? Se a pessoa vive de poesia, né? Eu costumo dizer que você vive para a poesia, né? Você vive com a poesia. Isso é diferente. Aliás, talvez uma das vantagens da poesia é que ela não é um mercado, não é mercadoria. Então, você se aproxima desse objeto de uma maneira um pouco diferente, né? E tem uma coisa curiosa que é o seguinte: quando você quer saber a densidade de um certo momento histórico e político, você vai olhar os poetas. Mais do que os historiadores, mais do que os sociólogos, de repente eles fazem uma metáfora, fazem uma figura que sintetizam uma série de coisas, né? Isso é aquilo que eu estava te dizendo, que a elaboração de uma alegoria, a elaboração de uma metáfora pode ser mais explicativa do que muito discurso lógico. Dom Quixote e Sancho Panza. Duas coisas que existem por aí, povoam o imaginário de todo mundo e você entende muitas coisas a partir disso, né? O verso pode ser a síntese do universo, né? Poesia pura. Afonso, ele está falando desse mundo caótico, de certa forma, né, que a gente está vivendo, e eu gosto muito daqueles teus ensaios, teu livro sobre a arte contemporânea, que é um pouco isso também, né? Claro. Onde é que nós chegamos com a arte, né? É verdade. O que é arte? Né? Você fez um... Eu dediquei vários anos a estudar isso a fundo, né? Depois de ter visto os museus todos do mundo e pensado muito, cheguei à conclusão que tem que sentar e escrever alguma coisa, né? Eu acho que finalmente eu entendi essa parte do caos, né? Você sabe que existe uma teoria do caos, né? A física estudou o caos, né, e chegou à conclusão que o caos pode ser reduzido a uma fórmula matemática. Então, isso que aparece como sendo uma anarquia, uma falta de sentido, para mim começa a ter sentido desde a hora que eu começo a fazer uma análise disso, uma análise transdisciplinar, usando linguística, filosofia, sociologia, etc. Então, eu acho que eu entendi muito bem o caos da arte contemporânea. Eu acho até uma coisa a mais, que andei pensando esses dias. Você explica muitas coisas que ocorrem por aí quando você entende o Marcel Duchamp, né? Ele é o cínico por excelência. É o criador da idade cínica. E a nossa cultura é uma cultura... urinou dele. Claro, a nossa cultura é uma cultura cínica por excelência. Não é à toa que um pensador alemão publicou há vários anos um livro chamado Crítica da Razão Cínica. Se nós não estudarmos a questão do cinismo, nós não entenderemos a cultura contemporânea. O cinismo, até para, talvez, é uma defesa, né, às vezes, né? O cinismo frente ao... Não só é uma defesa, mas é uma arma muito inteligente, porque o cinismo usa da ironia. E a ironia é um falar duplo. Você diz sim e não ao mesmo tempo. Isso e diz é talvez difícil também. de entender, né? Aí, quando você diz três coisas ao mesmo tempo, você não pode estar sendo acusado de nada. Porque se alguém diz, não, você está dizendo não estou dizendo isso, estou dizendo isso. Ela pode ser assim, pode não ser Mas assim. O Veríssimo costuma dizer que é muito perigoso escrever com ironia, né? Porque você quer dizer uma coisa e a pessoa entende outra. Eles não têm o pensamento irônico que é necessário para decompor que bate na questão da leitura que eu estava ali falando, né? Como nós temos que aprender a ler o mundo. Agora, ler o mundo, o livro se divide em três fases. A tua fase na Biblioteca Nacional, né, que você foi presidente, fez um grande trabalho lá, sobre a leitura, né, e qual a terceira? São ensaios teóricos, a parte de ensaios teóricos e a parte prática, né? Essa parte prática tem umas coisas que eu acho até interessante para o seu ouvinte. Por exemplo, eu tinha um porteiro no meu prédio. Um dia eu cheguei
Em casa, o porteiro me disse, ô professor, você acha que uma cidade de 20 mil habitantes merece uma biblioteca? Eu falei, claro. E achei a pergunta interessantíssima. Eu falei, qual é a cidade? Ele falou, Mulungu. Mulungu, onde é que é isso? Na Paraíba. Ah, na Paraíba? Eu conheço o governador da Paraíba, disse para ele. Pois é, lá não tem biblioteca, etc. Eu falei, olha, eu vou escrever para o governador. E o governador era um poeta na ocasião, né? Eu mandei para ele um desafio onde eu dizia, em forma de cordel nordestino, todo crente tem sua Meca e o povo de Mulungu merece uma biblioteca. Então ele, que é repentista, mandou um cordel sobre aquilo. Bom, o prefeito fez a biblioteca e o meu ex-porteiro virou vereador, concorreu vereador lá na cidade dele e etc. E por incrível que pareça, isso já tem mais de 20 anos, essa semana, antes de vir para cá, eu recebi uma carta das filhas desse porteiro. Uma já está formada, é professora de português na universidade, outra professora de história. Ou seja, tem um movimento de ascensão. Teve uma pessoa também que teve uma história linda, uma professora de linguística, que tinha que fazer uma tese sobre linguística. Aí ela pensou, vou estudar a linguagem dos meninos de rua. Mas como estudar a linguagem dos meninos de rua, a não ser na rua? O que ela fez? Ela mudou para a rua. Começou a viver com os meninos na calçada, né? Comendo, bebendo e dormindo ali no meio daquela urina, daquela merda toda. E passando o Natal ali com eles, e Semana Santa, e vendo a polícia achacar os meninos, e vendo meninos serem mortos, meninas serem estupradas. E ela pensou, então, essa é a minha tese. E começou a fazer a tese sobre essa realidade. Um dia ela me ligou, telefone, e disse, Afonso, estou aqui com os meninos no telefone que querem lhe falar. Conversei com os garotos. Me chamavam, tio, não sei o que e tal. Conversava com os garotos. Muitos dos quais depois morreram, evidentemente, nessa luta. Mas isso é apenas para te mostrar que uma professora de linguística, se está conectada na realidade, pode, de repente, fazer um trabalho que não seja apenas ou esterilmente acadêmico. É difícil entender até que uma pessoa possa fazer isso sem estar meio enlouquecida, né? Porque Sim. Né, para viver na rua e tal. Sim, a pessoa tem que estar... Isso tudo demanda uma certa dose de loucura, né? O cristianismo foi fundado através da loucura. O apóstolo Paulo dizia da loucura do Espírito Santo. E a literatura é uma loucura, a arte é uma loucura, o jornalismo é uma loucura. Essa entrevista aqui é uma loucura, Roberto. Aliás, o herói e o louco há muito pouca diferença, né? Isso. Entre o louco e o herói. Né? Claro. Na verdade, o herói é o louco que deu certo. Né? Isso, né? E cada época define também a loucura de uma maneira, né? O Machado de Assis tentou mexer com isso. Mas você, falando da linguagem, né? Esse é um outro assunto interessante, né? Até onde a língua se modifica, né? Até onde você pode dizer que a linguagem, essa linguagem mais chula, vamos dizer, da rua, passa a ser uma linguagem, ela muda o português, ela melhora? Não, né? Eu acho que deve haver um limite para as coisas, né? Olha, até pouco tempo atrás, sobretudo os americanos, eles tinham uma noção de qual era o inglês básico. Tantas centenas de palavras, né? Se você soubesse aquelas palavras, você tinha um inglês básico. Nos últimos anos, isso foi sintetizado, né? As novas gerações usam tantas gírias repetidas que o vocabulário encolheu muito. Então, quando eu falo de programas de leitura, quando existe toda essa geração no Brasil batalhando pela leitura, é um esforço por recuperar o vocabulário perdido. E recuperar o vocabulário perdido significa muito mais do que recuperar o número X de palavras. É recuperar a sua competência em interpretar o mundo. Porque quando você não tem palavras para interpretar o mundo, você não interpreta o mundo. Empobrece. Assim como no colégio o aluno costumava dizer, não, eu sei, mas não sei explicar. A pessoa que diz que sabe, mas não sabe explicar, ela não sabe. Porque saber implica em ter as palavras para explicar, não é? Então, o que nós estamos vendendo o tempo todo são palavras. Não é? Dizia o nosso querido Aurélio Buarque de Holanda que nós temos que dar oportunidade às palavras. Há tantas palavras que estão estocadas aí no dicionário. E é bonito quando você está lendo alguma coisa e entra uma palavra bem colocada, né? Insubstituível. Insubstituível. Aquela palavra passa a ser uma revelação. A literatura é isso, é a palavra certa, explicando, né, um sentimento exato, determinado.
Por isso que certos textos literários são insubstituíveis. Você pode contar a história do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, de outra maneira. Pode contar a história, mas aquela maneira de contar é dele. Literatura é uma forma de contar, não é simplesmente contar. Quando qualquer pessoa diz minha vida daria um romance, não daria. Daria se ela soubesse narrar através de uma forma determinada aquilo. Na mão do escritor, vira uma coisa sensacional. Na mão de quem não é escritor, vira uma coisa muito chata. Afonso, a gente passou sobre o tempo, né? A gente vai vivendo e as coisas passando muito rápido, né? O que você traz mais da vida? O que é a vida que te deixou assim mais perplexo? Uma vez, por exemplo, eu perguntei para o Lúcio Costa, ele estava com 96 anos, né? Ele falou assim, as surpresas, para o bem e para o mal. Esse é Se surpreender todo dia. Não é se surpreender com a notícia de jornal. Não, isso é fácil. Mas se surpreender no sentido de cada dia você descobrir uma coisa que você não havia percebido antes. Seja em relação a você, em relação à sua parceira, ao seu amor, em relação ao país, em relação ao tempo e ao espaço. Então essa descoberta cotidiana é que eu acho que é a coisa maravilhosa. Por isso que eu tenho muita pena dos mortos, porque eles vão parar de ficar descobrindo coisas de manhã. Quando eles acordarem, de repente, não tem mais nada para descobrir, né? E como dizia o Rubem Braga, tem muita gente morrendo, né? Morrendo, né? Ou como dizia o próprio Rubem Braga, né? Eu sou do tempo em que o telefone era preto e a geladeira era branca, né? Isso, de alguma maneira, diz várias coisas. É verdade. Mas a gente falando no Rubem Braga, a gente conviveu com essa geração tão interessante desses homens, né, que já não estão mais aqui, né? Convivendo com os jovens, claro, a gente não sabe como é que o jovem de hoje vai ser o velho de amanhã, né? Provavelmente poderia ser um velho muito, muito interessante. Mas esses que nós conhecemos eram muito interessantes. Muito. Aliás, eu me sinto até numa posição meio privilegiada em você, sobretudo, que já entrevistou, na verdade, a elite brasileira inteira, né? Nós conhecemos pessoas maravilhosas, né? Eu tive o privilégio de conhecer ainda escritores da safra modernista, né? Seja o Carlos Drummond de Andrade, né? O Zé Lins do Rego, e Bandeira, etc. Depois conheci o pessoal da geração de 45, convivi com o pessoal da geração das vanguardas, convivi com o pessoal da geração marginal, ajudei até a parir essa geração. Então tem umas 4 ou 5 gerações que eu convivi com elas. Então você tem uma noção de momentos... É um livro interessante, hein, Afonso? Você ser mais ou menos testemunha ocular da história, né? E você pode ter elementos de comparação que o jovem, na verdade, necessariamente não tem, né? Por isso que eu vivo dizendo que tem que alguém fazer, na verdade, essa história da literatura brasileira, da cultura brasileira no século XX. Rever isso, né? Tem muita coisa interessantíssima que, na verdade, ficou um pouco obnubilada por uma série de fatos. Obnubilada é bonito. Obnubilada é incrível, né? Aliás, tem um historiador que é o Araripe Escurecido, né? O Araripe Júnior que lançou essa palavra, ela ficou na minha cabeça. Ele dizia que o fenômeno da obnubilação, bonito isso, né? Obnubilação é um fenômeno que ocorreu com vários europeus que chegaram aqui. De repente, eles se esqueceram da Europa e se enfronharam de tal modo num mundo tropical que entraram noutra realidade. Obrigado, Afonso. Grande, Roberto. Foi muito bom conversar com você. Obrigado.